Oi, gente. Hoje eu vim gravar um vídeo respondendo a todas as perguntas que nós tivemos no canal a respeito do depilador Britânia, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida e deixou nos comentários nesse vídeo, eu vou responder todas elas, tá bom? Então, a primeira pergunta que a gente teve logo no primeiro vídeo foi: qual comprar, Philips ou Britânia? A Lani que fez essa pergunta e ela estava em dúvida entre comprar o aparelho depilador da Philips ou o da Britânia. O depilador da Philips, o mais comprado, ele é um que não... Você tem que usar ele na tomada, né? Que é um dos setineles lá. É o mais comprado. Só que eu não quis comprar algo que eu precisasse estar conectado na energia. Então, eu preferi o da Britânia por conta disso. Porém, a gente tem um modelo igual, né? O da Britânia, que é recarregável, pelo da Philips, só que bem mais caro. Então, por isso que eu optei a comprar pelo da Britânia. E o da Britânia, ele cumpre a função dele. Então, custo-benefício, para mim, foi melhor o da Britânia. Ela deixou também foram 3 em 1. É fácil de segurar? Sim, gente. Vou até pegar ele aqui. Ele é muito anatômico. Esse outro da Philips, que tem que ficar conectado na energia, ele não é assim tão anatômico quanto esse, tá? Esse é bem anatômico, você segura, ele é leve, não é pesado, porém não é leve demais. Então é a medida certa, tá? Bem anatômico ele, tanto para segurar quanto para passar, né? Ele é bem anatômico. Então, ele acompanha as voltinhas, eu gostei bastante, tá? Como usar o raspador, também da Lani. Então, Lani, pra você. O raspador tá aqui, certo? Então, eu vou tirar a cabeça que puxa pela raiz. Então, eu puxo aqui, tirei, certo? Venho e coloco. Quando eu coloco, eu vou usar ele da mesma forma. Aqui, ó, vocês vão ver que eles têm uns pentinhos, como se fossem uns pentinhos, né? Então, tanto na frente quanto atrás. E isso é muito bom, porque eu posso tanto fazer assim, quanto assim, dependendo de como tá a disposição dos pelos. Porque, por exemplo, às vezes assim eu não tô conseguindo retirar, aparar, né, esse. Eu posso virar ele ao contrário, tá bom? Então, vou até ligar pra vocês verem. Se eu quiser usar do outro lado. E dizem que esse daqui, ó... Deixa eu desligar, né? Essa partezinha aqui, tá vendo? Ela dizendo, né, é pra retirar aqueles pelos que estão menor. Então, tá menorzinho, ele enfia ali e consegue retirar, coisa que talvez esse daqui não faria. Esse faz, tá bom? Porém, não retira pela raiz, apara. Porém, esse aqui apara pelos mais curtos e esse pelos maiores, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ir pra próxima pergunta, porque eu não gosto de vídeo grande. Gosto de vídeo curtinho. O pelo engrossa foi uma pergunta da Arielle. Se eu não me engano, ela até comentou que ela tinha problemas com a questão do pelo, né? Então, isso vai depender muito de cada pessoa. Pra mim, isso não aconteceu, tá? E nos vídeos que eu assisti, só que eu assisti vídeos de outras marcas, porque eu não achei vídeo no YouTube sobre esse depilador da Britânia. Achei nesse modelo, inclusive com nome bem parecido, Aqua Plus também, só que da Philips, né? Mas da Britânia eu não tinha achado. Pra mim, não engrossou, tá? Eu não notei diferença e também não encravou. Isso não aconteceu comigo, tá bom? E não vi ninguém também falando que aconteceu com eles também não, nos comentários dos outros vídeos. Então eu acredito que isso não acontece. Ele é recarregável? Sim, gente. Isso pra mim foi
um divisor de águas. Porque pra mim isso é muito importante. Eu não queria ficar com nada ligado da energia e ter que usar em mim. Eu não gosto de fazer isso. E eu pensei assim também, vamos supor que eu vou viajar e vou ficar num lugar onde talvez eu não... Vamos supor, sei lá, acampar, alguma coisa assim. Pensei em algo assim, né? E eu não vou ter internet tão... Internet, olha, minha cabeça é internet. Energia tão acessível assim. Então eu queria algo que eu pudesse recarregar e depois usar um bom tempo, né? Então sim, ele é recarregável, tá? Inclusive, olha o tamanho do carregador dele, é enorme. Bem grande e a entrada dele é assim, tá bom? Então sim, ele é recarregável. Link das lojas, a Ju Barreto e a Amanda Carine me pediram isso para deixar o link das lojas. Porém, eu quero comentar com vocês o seguinte: vai lá no Google e coloca lá, depilador Britânia Aqua Plus. Tem o Aqua, que não vem com os 9 acessórios, e tem o Aqua Plus, que é esse que vem com os 9 acessórios, entendeu? Essa é a diferença. Quando você digitar assim, você vai lá no tópico de compras. E aí você vai olhar o preço que está em todas as lojas. Porque eu notei uma diferença de preço muito grande entre as lojas. E eu também notei que dependendo da época, esse preço também altera, tá? Um aplicativo também que eu estava usando muito era o Buscapé. Porque aí eu comparava o preço em várias lojas e eu também podia ver qual foi o preço mais baixo e o preço mais alto que ele teve em um período de 90 dias, 40 dias, tá bom? Então, por isso que eu não vou deixar os links, tá? Porque pesquisa, às vezes um link que eu deixar, talvez na época que você for olhar não vai estar um preço mais em conta, tá bom? Vamos pro próximo. Ah, tá. Melhor depilar com... Se ele faz pele seca ou molhada. Sim, ele faz. Por isso que o nome dele também é o Aqua, né? Aqua Sense, e o Plus é porque tem mais coisinhas. Sim, ele também... Ele pode ser usado nessa função com a pele molhada. Porém, eu não gosto, tá? Eu achei melhor com a pele seca, porque o pelo não vai estar aderido na pele, né? Então, eu achei melhor. Porém, eu faço logo depois que eu tomo banho, porque fica... dói menos, tá? Por conta da questão dos poros estarem dilatados. Quanto tempo... Essa foi uma pergunta da Amanda, viu? Amanda Sofia. Agora a pergunta da Ana Carolina, ou é Carolina, não lembro, Maia. Anotei, mas você anota e depois não consegue ler o que você anotou, entendeu? Quanto tempo para crescer o pelo arrancado? Gente, depende, tá? Se você já fez uma depilação com cera, vai ser ao mesmo tempo. Porém, cada pessoa tem um ritmo de crescimento, não é verdade? Igual o cabelo. Às vezes, vamos supor, meu cabelo cresce num tempo, o seu vai crescer em outro, né? Pra mim, em torno de 2 semanas, tá bom? Então, mais ou menos 2 semanas. Aquele pelo que foi arrancado certinho, que eu consegui arrancar ele certinho, geralmente duas semanas, 1 semana, por aí, de 1 a 2 semanas, tá? Dá pra depilar a virilha? Essa é uma pergunta muito frequente. Gente, dá, de acordo com você. Isso vai depender da sua tolerância, tá bom? Mas dá sim. Inclusive, ele vem com partezinhas que, de acordo com eles, é para reduzir o espaço, para ficar até inclusive mais fácil de acessar essas áreas menorzinhas, tá? Então, eu consigo fazer, né? Como? Eu deixei outros vídeos explicando. Sempre, gente, estica a sua pele. Não dá pra mim fazer aqui, porque eu não tô segurando. Fica difícil de fazer. Mas eu vou fazer aqui no joelho mais ou menos pra você ver, tá? Você precisa esticar a pele e passar. Não faz com a pele mais flácida, mais soltinha, porque vai doer muito. E talvez você até desista de usar por conta disso. E isso faz toda a diferença, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer, usar a cabeça aparadora para diminuir o pelo. Quanto menor, menos dor, tá? Primeira coisa, diminua o pelo.
esse ficou muito curto, não consigo depilar. Depilo no outro dia que ele já vai estar um pouquinho maior. Eu uso com isso daqui? Não uso. Não tenho paciência. Prefiro acabar com essa história logo. Então, fui lá, o pelo tá curtinho, eu abro, né, a pele, puxo a pele e então eu passo no lugar onde foi que eu estiquei. Passando aqui é uma dor, aqui é outra, porque aqui a pele tá mais solta, aqui não, tá? E inclusive aqui eu tô fornecendo outro estímulo na pele, né? Então a gente meio que confunde essa questão sensorial, tá bom? Quanto tempo dura a bateria? Tá. Quanto tempo durou? Olha, a primeira vez que eu usei ele, eles mandam você recarregar ele mais ou menos, deixar carregando umas 8 horas. Ah, eu fiz isso e aí eu consegui depilar as pernas, a axila e um pouco da virilha e aí ele descarregou. Mas eu estava conhecendo o aparelho e eu ainda tinha medo, né? E eu ainda estava aprendendo essas dicas de esticar a pele para doer menos. Então eu estava conhecendo a minha tolerância à dor e a velocidade que eu consegui usar. Por isso eu demorei mais. Hoje tem o quê? Umas 2 semanas que eu comprei, de 2 a 3 semanas que eu já tô usando. O que aconteceu? Eu consigo fazer muito mais rápido. Então, com uma recarga, né, eu consigo depilar as pernas, a virilha e as axilas 2 vezes, né? Então, no decorrer de intervalo de 2 semanas de uma em outra, sem precisar recarregar, tá bom? Essa foi a pergunta Ai, não escrevi o nome. Perdão, mas foi uma pessoa que me perguntou sobre quanto tempo durava a bateria. Eu não lembro se foi a Crislândia ou foi a Ana Caroline. Outra Ana Caroline, tá? Como usar? Foi a Cleidinha Tutors. Foi inclusive por conta dessa sugestão também, né? Da pergunta dessa sugestão que eu gravei outros 2 vídeos, um depilando a virilha e outro depilando as pernas, tá bom? Então, sempre com essa dicasinha. Depois você vai lá e assiste a dica das pernas e a dica da axila para você ver como é que acontece. Mas, no geral, abre bem a pele, esticou a pele, passa o aparelho, tá? Você vai notar, gente, não passa rápido, porque às vezes você vai puxar o pelo e ele vai arrancar, mas às vezes nem arranca a raiz porque você tá passando rápido demais pra dor acabar. E aí dói mais. Então, passa, não precisa ser parando, mas pode ser mais lento, tá bom? Vai arrancar mais direitinho e você vai conseguindo lidar com a dor, que vai ficando, gente, com o tempo você não vai sentir dor, tá? Sério mesmo. Eu sou muito sensível à dor e eu não tô achando dolorido, não. Então, em termos gerais, eu estico a pele e passo. Estico a pele e passo, tá bom? No geral, é assim que fica melhor. Uso dos acessórios para depilar a virilha. Se é preciso desse acessório para depilar a virilha. Não uso, tá, gente? Não tenho paciência para usar isso, não. Mas, se você quiser usar, olha só, aqui tem, né, o aparelho com o que arranca. Você vem e conecta. Só isso. Então, você viu que ele ficou menor? Pois é, né? Então, para fazer voltinhos, curvinhos, locais mais fechadinhos, seria ele para usar. Porém, eu não uso, tá? Mas aí fica a seu critério. Gente, então, vou terminar o vídeo por aqui. Essas aqui foram as perguntas, um vídeo um pouquinho mais longo do que o de costume, porém para responder a essas perguntas, tá bom? Se você tiver mais alguma pergunta, deixa aí que eu vou fazer outro vídeo respondendo, tá bom? Muito obrigada por assistir.